Meninas, meninos, olá! Às vezes o vestibular manda muito bem nas suas questões, na seleção de alunos para as melhores universidades do Brasil e às vezes manda muito mal. A FUVEST tem tradição nos últimos anos de fazer excelentes provas de geografia. Pisou na bola esse ano. Pisou na bola feio esse ano. Questões que privilegiaram o quadro natural quando nós temos gravíssimos problemas sociais, políticos, econômicos, geopolíticos em escala nacional e em escala mundial. Ainda questões que oscilavam entre a irrelevância e a facilidade. Fora o caráter descontextualizado. Por exemplo, houve uma questão sobre o bloqueio do canal de Suez, que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Um fenômeno muito importante para, com ele, nós abrimos o debate das cadeias globais de valor. Então, o mundo tem uma dependência muito grande, uma interdependência muito grande entre as suas diferentes partes, e dado o bloqueio do canal de Suez, houve interrupção dessas cadeias globais de valor. O canal de Suez, por onde passa números diversos, mas por volta de 25, 30% do comércio mundial. Caiu o canal de Suez? Sim. Perguntou sobre marés e perguntou sobre ventos que atuavam no canal de Suez quando da virada da embarcação né, do encalhe da embarcação, não virou, desculpa, do encalhe da embarcação. Então perdeu o tema da questão. Não é maré, né? É cadeia global de valor que é relevante. Ah, mas a FUVEST fez uma pergunta sobre cadeias globais de valor. Eu tenho aqui, olha, na prova V é a questão número 67. A escassez global de semicondutores continua a ter estranhas repercussões, etc. Daí vem, o texto base refere-se a uma questão geopolítica contemporânea, disputa pelos semicondutores na indústria mundial. Sobre esse assunto, indique a alternativa correta. E vejam, já é um primeiro problema, porque se houvesse só enunciado, a gente já conseguiria resolver a questão ou não. Vejamos por quê. A alternativa A é a alternativa do gabarito e diz: a produção de semicondutores está concentrada no sudeste da Ásia, sudeste asiático. Ótimo. Agora, o sudeste da Ásia, a chamada Ásia-Pacífico, é uma região muito vasta, então está concentrada, mas em quais países? A alternativa traz para a gente. Nos países de primeira e segunda geração dos tigres asiáticos, tais como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Indonésia. Parabéns, colocou o Taiwan, que é um tigre de primeira geração, que é talvez o maior produtor mundial de semicondutores na atualidade. Mas cadê o Japão? Cadê a China? E colocou a Indonésia, que está engatinhando na produção de semicondutores, induzindo, portanto, o aluno a errar a questão. Vamos piorar a situação? Olha só a alternativa aí, ela diz assim: a escassez de semicondutores é resultado de uma interrupção momentânea da produção. Sim, por causa da Covid-19, né, as fábricas pararam a produção e depois, quando reativaram a produção, essas fábricas estavam desarticuladas, né, no que diz respeito à estrutura produtiva, às cadeias globais de valor. Vamos ver como termina a alternativa aí. Em especial no sudeste asiático, certo? Devido à falta de matéria-prima, que é o início da cadeia produtiva. Então, a rigor, o problema mais grave não é a matéria-prima. Mas a matéria-prima não deixa de ser um problema. Matéria da Bloomberg, que eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês. Agora, em outubro de 2021, nós temos um aumento de preço de 300% do silício, que é matéria-prima para a produção de semicondutores. Esta falta de silício está relacionada com problemas na China de oferta de energia, que não deixa de ter relação com problemas ligados à geopolítica regional mundial, mas também às cadeias globais de valor. Então não deixa de haver um apelo de correção na alternativa E também. Então o tema é bem interessante, o tema é bastante legal, cadeias globais de valor e em especial semicondutores, mas foi muito mal tratado o tema nas duas alternativas, na alternativa do gabarito, alternativa A, só esqueceu do Japão e da China, e na alternativa, que não é do gabarito, mas que não deixava de ter um fundo de verdade. Tem um último problema em relação a essa questão. Sim, tratou as cadeias globais de valor, sim, tratou os semicondutores, mas a gente tem um problema gravíssimo aqui no Brasil, que é o fechamento do CEITEC, lá em Porto Alegre. A nossa única fábrica de semicondutores estatal, criada em 2008, e por alegações do governo federal brasileiro de que ela dá prejuízo, é uma alegação de cabeças de planilha, a tendência de liquidação desta fábrica. Agora, seria de bom tom a FUVEST trabalhar este tema no vestibular? Não. Foi perguntado dos semicondutores na Indonésia e não em Porto Alegre. Então tudo bem, né?
Pisada na bola 1, mas sempre dá para piorar. Vejamos, nós temos aqui a prova, ainda a prova V, questão número 65, que traz o texto base, entre outros, de Emicida. Nossa, que lindo, que super progressista, não é verdade? Né? Tratando no enunciado da questão do seguinte problema: esses textos foram retirados respectivamente da música Pantera Negra de Emicida e do livro A Mulher de Pés Descalços. Tem aqui o nome da autora, que fazem referência à Guerra Civil de Ruanda, tá? Então, ao genocídio de Ruanda. Primeiro problema, então será que não tem mais nada acontecendo no continente africano desde 1994 até hoje? Será que não há guerra civil na Etiópia? A região do Tigré da Etiópia está tranquila, sem problema algum. Então nós precisamos de um conflito civil de 1994? Primeira pisada na bola. Agora, vamos a mais. O que diz a alternativa do gabarito? É correto afirmar o quê? Então, de novo, é correto afirmar. Então texto base foi para o espaço, né? O enunciado foi para o espaço. Basta achar o que é correto afirmar. Alternativa E, ocorrido na década de 1990, teve como origem a disputa étnico-cultural Tutsi e Hutus nos territórios de Ruanda e Burundi. Sem nenhum erro. Só que, além do problema de terem acontecido vários conflitos civis na África, e inclusive na atualidade, que não foram contemplados, nós temos um segundo problema. Cadê a genealogia desse conflito? Cadê o papel do imperialismo belga, do imperialismo alemão nas raízes deste conflito? Não aparece. Então veja como acaba aparecendo, isso sim, uma inversão de quadro. A questão traz o texto base com Emicida. Nossa, então é super progressista, super movimento negro. Só que na sequência corta as raízes europeias deste conflito e do genocídio de Ruanda. E, portanto, atribui culpa ao genocídio exclusivamente a quem? Através da alternativa E. Exclusivamente às populações africanas, Tutsis e Hutus. Então, trata-se de uma reedição de uma constante leitura racista, uma constante leitura de minoração das populações, das sociedades africanas, às quais se atribui culpa, culpabilização da vítima. Então eram as teorias ligadas ao determinismo geográfico lá no século XIX, eram as teorias racistas de uma antropologia do século XIX, da virada para o século XX. Era a ideia de estoque cultural, né, que ainda está presente até mesmo aqui no imaginário de nós brasileiros. Mas agora não. Agora a gente tem um texto base tão legal que traz Emicida, mas uma alternativa que retira totalmente a responsabilidade dos europeus dentro desse genocídio. Então, duas questões que eu estou pensando para vocês que me causaram mais desgosto em relação a esta prova. E, de repente, uma questão como esta, outra questão, pode gerar algum prejuízo para os alunos. Eu espero que não. Eu espero que os alunos de melhor preparo apenas compartilhem esse meu dissabor, mas eu espero que vocês tenham tido um bom desempenho apesar desta prova. Então vou deixar todos os links, né, das referências que eu falei aqui para vocês darem uma olhada e tirarem as suas conclusões. Abraço para todo mundo e boa sorte.